gente vai falar com um satanista no ex-crente, graças a Deus. Oi, gente, eu sou a Prace, esse aqui é o canal Na Descoberta de Mim. Esse é mais um vídeo do quadro Ex-crente, graças a Deus. E eu tô trazendo para vocês hoje aqui meu amigo Digo Terrucci para conversar com a gente, contar sua história, contar de onde veio e tudo mais. Eu tô muito feliz que você aceitou estar aqui. O Digo vira e mexe está com a gente também. Mesa mágica, enfim, eu também vou enfiando o Digo em tudo que até coisa. Digo, primeiro, muito obrigada. E eu quero que você já comece se apresentando quem é você, o que você faz, tudo mais. Bom, primeiramente, né, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Digo Terrucci. Como você disse, eu tenho trabalho de divulgação do que eu tenho como satanismo, né? Principalmente uma pegada mais filosófica, ideológica, trazendo alguns conceitos, né? Para desmistificar geral, porque eu acho que isso é o verdadeiro satanismo, né? O questionamento acima de tudo. Então, vocês sempre vão me ver nas redes falando sobre satanismo, Satã, Lúcifer, Leviatã, Nietzsche e por aí vai. E novamente, obrigado pelo convite e vamos bater esse papo aí. Demorou. Me conta uma coisa, você foi cristão. Me conta como é que era, como é que você começou na igreja, se foi pela família, como é que foi isso? Bom, a minha família era cristã, né? Na verdade, como todo brasileiro já nasce cristão, né? Somos um país cristão. Se você não tem uma religião, automaticamente você é cristão, né? Mas era daquele tipo de cristão convencional, só ia na igreja quando precisava, e etc e tal, né? Minha avó era benzedeira, meu bisavô era daqueles mineiros do interior que falava que prendia demônio na garrafinha e etc e tal. Então sempre foi essa mescla, né, de cristianismo com as culturas locais, né? Bom, minha mãe, né, como toda boa brasileira, também era assim, mas ela sempre tentou, né, sei lá, nos empurrar para a igreja, etc e tal, e, né, porque tem aquela visão social, né, que todo religioso tem um bom perfil, né? Inclusive, em algumas épocas, né, da nossa infância, ela fazia com que a gente fosse, né? E eu achava legal até, né? Eu fui batizado em igreja e tal, né? Ademais que eu não conheço meu padrinho, né? Ele só me batizou e sumiu, mas cristianismo, né? Bom, aí chegou a fase, né, da pré-adolescência e da adolescência, né? E nós morávamos numa localidade aqui da cidade e a gente mudou, né, dessa localidade e fomos para outra. E eu sempre fui bem acanhado, né? Tenho até hoje dificuldade de interação social. E a primeira coisa que a minha mãe quis fazer nessa nova localidade é ir na missa, né? E conhecer a igreja e tal. E fomos, né? Fomos super bem recebidos, né? Inclusive, as pessoas lá nos convidaram para retornar e me convidou para me continuar, que depois da missa sempre tinha um encontro do grupo de jovens da igreja, né? Que eram os jovens locais que participavam da missa e participavam desse grupo também. Tipo uma escola dominical, né? Então eu fiquei, né, para participar, para conhecer, porque para mim também foi uma ótima ideia, né? Eu conheceria pessoas, né? Aí eu permaneci nessa por sei lá quantos anos. Fiz a primeira Eucaristia, participava do grupo de jovens, ajudava até a professor lá depois de uns anos a dar os ensinamentos da primeira Eucaristia para outra turma e tal. Claro, como eu sempre, né, o meu objetivo, né, dentro da comunidade, da religião, era, tipo, estabelecer contatos, amizades e tal, e nunca, não nunca, né, mas eu não era um cara que tinha uma fé naquele Deus que eles falavam. Eu gostava bastante dos estudos, né, mas eu via coisa de
um tanto quanto diferente, né? Então, quando eu consegui fazer esses laços, né, inclusive em outros grupos, eu meio que comecei a me afastar, sabe? Porque a ideia nunca foi ser um cristão, né? Ah, até porque muita coisa eu não concordava e tal, mas isso não vem ao caso. Então, aí depois veio o trabalho, e meu trabalho consumia muito tempo também, e as ideias já não batiam, né? Aí eu me afastei. Mas, inclusive, eu conheci a minha esposa na igreja, nós usamos quadrilha, né? Aquelas festas de São João, etc e tal. Éramos dois adolescentes, né? E estamos até hoje, né? Então eu posso, mesmo sendo satanista e propagando ideias satanistas, eu posso dizer que isso, pelo menos, o cristianismo me deu de presente, né? A minha esposa, a minha família e tal. Mas de cristianismo mesmo, usualmente na minha vida é bem pouco, né? As práticas, a crença e etc e tal. Show. Na verdade, você acabou respondendo meio que quase todas as minhas próximas perguntas aqui, que geralmente eu costumo perguntar para a galera como foi esse processo de descristianização. Então, você falou que teve essa coisa do trabalho, né? Enfim, das ideias também, você não fazia tanta questão, e aí, né, foi acontecendo isso. E eu ia perguntar também o que te trouxe de bom todo esse tempo na igreja. Uma das coisas foi a sua esposa. Teve alguma outra coisa, algum outro ensinamento que você fala assim, pô, isso aí eu trago, ou não? Se eu falar para você, né? E aqui eu estou falando do cristianismo católico. Se eu falar para você que não há coisas boas, eu vou estar mentindo, né? Porque eu vejo o católico mais aberto a ideias, né? A questionamentos, né? O meu professor de crisma, por exemplo, era um cara extremamente fantástico. Ele não se opunha a críticas ou a questionamentos, ele tentava explicar, ensinar, mas claro, tipo, ele motivava, né? Ele me motivou várias vezes a eu pesquisar por mim e não aceitar verdades impostas, né? Ele falava: na minha visão é isso, mas leia, reflita sobre o texto e venha conversar comigo para a gente ver o que a gente tem em comum e que a gente discorda e tal. Então, eu não tenho, sabe, coisas grandiosas, negativas, né? Do cristianismo que eu conheci, né? Que eu convivi. Inclusive, são pessoas que eu tenho amizade até hoje, né? Claro, se a gente pegar no contexto mais histórico de quando o cristianismo estava realmente, né, no topo, né? Hoje em dia a gente não pode falar que o cristianismo está com toda a altivez de séculos atrás, né? Ele está em decadência, podemos afirmar isso, né? Com esse levante evangélico que está rolando agora. Claro, se a gente pegar aquele cristianismo mais medieval, é totalmente diferente, né? Talvez essa postura mais aberta hoje, né? Que a gente vê até no Papa, né? Tentando intermediar conflitos, seja uma forma deles se redimirem das merdas que eles fizeram antigamente, né? Mas que eu trago para minha vida, que eu trago para minha vida as amizades, as conversas, né? Mas filosoficamente e ensinamentos assim que eu aprendi lá dentro são bem poucos, né? Agora, sobre cristianismo mesmo, assim, sei lá, do Jesus histórico, se ele realmente existiu, aí já é uma outra conversa, né? Porque, pelo menos na minha visão, esse cristianismo propagado é algo manipulado, né? Não é bem, né, o que era propagado antigamente e tal. E é isso. Você é satanista, depois eu quero que você me conte como você, né, entrou, conheceu o satanismo, mas, e talvez as duas coisas se misturem aí para você responder, como foi quando você começou a ser diferente? Falar, não, isso aqui não faz mais sentido para mim, vou começar a mudar, porque daí você disse que veio de uma família cristã. Como é que foi começar contar para as pessoas que você não acreditava mais no que
você aprendeu lá atrás? Eu sempre fui muito, muito curioso, sabe? E eu sempre busquei muito ser eu por eu mesmo. E tentar encaixar as informações que eu recebia de fora no conceito que eu tinha de realidade. Tipo, o que o cara tá falando ali não faz nenhum sentido para mim, então eu jogo fora. E o que faz sentido eu tento agregar. E eu sempre trouxe isso, né? A minha mãe me deu uma educação de sempre ser você, de trazer a sua visão de mundo, sem aceitar muita imposição e tal, sem deixar que o outro monte em você. Ah, então, eu comecei, né, como eu disse, a me afastar por questão de tempo, por questão de, putz, não faz muito sentido, né, continuar. Sabe como a gente é adolescente, né? Tipo, ia nos grupinhos de jovens, não bem pelo que era ensinado, mas pela a interação com os amigos, as brincadeiras, conversar com pessoas, né? Quando você começa a se afastar dessas pessoas, né? Porque uma hora ou outra a gente cresce, não tem muito por que continuar indo, né? E mais uma vez, né? Essa pegada de imposição de cristã, de religiosidade, não era algo que me tocava, né? Eu ia mais por interação social mesmo. Tipo, não era muito, não rolava muito esse quesito fé, né? E o que me afastou de vez foi quando eu conheci o candomblé, né? Tipo, ali foi, putz, agora isso talvez seja algo manifestado de fé, né? Algo que eu não consigo explicar, porque até então tudo que acontecia assim dava para mim fazer uma correlação com a realidade. Jesus andou sobre as águas e tal, mas tipo, eu não tenho certeza, eu não vi, então como que eu posso afirmar isso? Tentava linkar com sei lá, textos e tal. Eu nunca vi Jesus, né, como eles veem, como um milagreiro, né? Eu não questiono a existência, mas eu não acho que ele foi um milagreiro qualquer, tipo desses que eles propagam, né? E quando eu tive acesso, contato com o candomblé a primeira vez, foi um choque, porque de fato eu nunca tive contato com algo que despertasse tanto esse quesito sobrenatural, tanto esse choque de energia que me abalou, né? E a partir dali eu comecei a me afastar, né? Eu já estava, na verdade, afastado, né? Mas eu comecei a me aprofundar mais em candomblé. Aí veio toda a questão da manipulação que fizeram com as religiões e tal, para negativar e tal. Aí eu conheci uma outra face, né, do cristianismo. Eu deixei ali o conceito social que eu participava e eu comecei a entender, perante esses estudos que eu fiz, a, inclusive para entender, né, por que o candomblé é ruim, né, por que putz, eu passava na frente do terreiro e me dava um asco, né, por que rolava isso, sabe? E quando eu entrei numa festa que eu vi como que é, tipo, não tinha nada a ver com o que a sociedade falava, né? Então já tinha essa aspas, né? Então aí eu comecei a perceber, ou na verdade ver o cristianismo da maneira que eu vejo até hoje, né? Que não tem nada de ligação com fé e com crença, né? Mas sim, é um sistema de manipulação e dominação que exerce esse controle pela cultura e pela religiosidade das pessoas, né? Eles manipulam pela fé, né? E aí você pode colocar até o protestantismo, né? Que é mais escancarado isso, né? Aí, putz, veio aquela revolta, né? De, putz, esses caras é mentiroso e querer me opor e tal, e que não faz nenhum sentido. Mas eu confesso que foi bem passageiro, né? Ah, aí eu tive minha passagem pelo candomblé. Eu saí da religião quando eu comecei a me aprofundar no ocultismo, né? Porque eu queria entender como que aquelas forças
impunham, né, aquele impacto em mim, o que elas eram, na verdade, né? Que o candomblé, ao contrário do cristianismo que eu conheci, tinha mais dogmas, né? Você não obtinha respostas, né? Só com décadas de feitura que você recebeu algumas respostas, né? E até mesmo o Pai de Santos, que tem a vida inteira dentro do candomblé, ainda não tem as respostas, né? E eu sou muito ansioso, né? Como eu disse, eu quero traçar o meu caminho sem que o outro me fale o que eu tenho que fazer. Então eu comecei a estudar o que era um orixá, pegar a origem lá da África, sabe? Aí comecei a perceber as semelhanças dos orixás e dos santos católicos. Depois eu percebi o que, sei lá, o ato que eles tiveram que fazer de colocar nomes católicos em orixás para continuarem professando sua fé, e aquilo começou a me dar mais asco, né, de cristão e cristianismo e tal. Aí eu comecei a me afastar também do candomblé, porque quando você questiona, né, você é a ovelha negra, e comecei a me aprofundar mais no ocultismo, né? Eu comecei a ver orixás, guias, etc., de uma maneira diferente, fora da própria religião, né? Do candomblé e tal. E engraçado que, ao contrário da maioria dos satanistas, né? Eu não conhecia o satanismo e entrei nele como um protesto à religião cristã. Mas eu posso dizer que foi mais como um grito de liberdade contra esses dogmas, né, da religião afro e como elas impõem isso a você. E é engraçado isso, né? Só abrindo um parênteses aqui, né? Nesses estudos eu conheci o satanismo, né, como vertente ideológica, e eu comecei a ler aqueles textos e eu gostei bastante. Naqueles textos citavam um dos meus filósofos favoritos, que é o Nietzsche, e eu já tinha conhecido o Nietzsche dentro da igreja, no grupo de jovens, né? Claro, naquela conotação negativa que eles colocam, né? Ai, você viu aquele cara louco que falava que Deus está morto? Ele foi brincar com Deus, olha lá, acabou morrendo louco, aí abandonado. Aquela velha mania de impor e controlar pelo medo. Tipo, vocês não fazem o que eu quero, então você vai se lascar, né? E só, né, a atitude, né, do cara, putz, como que ele fala que Deus está morto publicamente, né? Ele tem essa altivez, né? Já me chamou atenção na época, né? Aí depois em estudos ocultistas eu comecei a me aprofundar mais na obra dele e eu percebi que esse Deus, na verdade, né, não me aprofundando muito, mas não era o Deus que está na crença das pessoas, né, mas o Deus social que manipula, né, e que responde os vazios pessoais de cada um e tal. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais, né, por essa liberdade de questionar até você mesmo, questionar a sua realidade, a você mesmo, suas crenças, e o que vai sobrar ali um Deus que vai te socorrer nas horas mais difíceis, porque é você e você mesmo, né? Ah, então, foi na onde eu comecei a me aprofundar cada vez mais em satanismo, né? Eu tinha várias questões de trabalho com sombra, de trabalho com e essas questões mais assim, né? E que o satanismo me ajudou muito, 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 muito. Putz, eu posso dizer que, por exemplo, trabalhar com Daimon como Leviatã foi o que me fez ter um controle mais, né, sobre meu elemento água, saber lidar com essa energia e muito mais que saber manifestar essa energia, sabe? Coisa que a religião não me deu, né? A religião só me colocou um lacre e falou: seja assim, você não pode sair disso, né? Então, foi assim que eu caí no ocultismo, caí no satanismo de cara, né? Me reconstruí dentro do satanismo como pessoa, né? E talvez o satanismo, né? E toda essa ideologia de liberdade não me permita criticar um cristão fanático, porque como satanista eu devo, né, por obrigação, respeitar a liberdade alheia, né? E o ser humano, pelo menos nas suas escolhas, ele é livre, livre até mesmo para permanecer como escravo, né?
Claro que vai rolar vários fatores, né? Tipo, às vezes a pessoa não tem uma construção mental, ela não tem a liberdade de se questionar ou questionar um pastor, um padre, né? Ah, porque o que eu conheci no satanismo, que fortaleceu esse eu, né? Perante toda uma sociedade, eu ouvi esse eu e engrandecer esse eu perante a sociedade, talvez a pessoa nunca vai ter contato com isso, porque ensinaram para ela que satanismo é culto ao diabo, é demônio, é coisa ruim, e ela guardou essa informação. Ela ainda não tem uma clareza mental ou um desenvolvimento mental para questionar o pastor ou para ver o que está por trás dessa manipulação ideológica, né? Tanto que eu vejo os seus embaixo, quando a gente questiona uma pessoa fanática religiosa, e seja qual religião for, ou ela vai se colocar como filho de Deus na terra, ou tocado, iluminado, Deus falou comigo, Deus me fez ser ele na terra e eu sigo as ordens dele, e ele é a total razão da minha vida e tal, transferindo toda a responsabilidade dos seus atos e da sua escolha para esse Deus. E como Nietzsche falava, né, esse Deus responde todos os vazios internos das pessoas, então elas acomodam, e essa é uma forma de morte, ou elas irão te atacar, sabe? Porque você está questionando ela. E as pessoas não se dão bem com questionamentos, principalmente quando elas não estão dispostas a questionar a sua realidade, né? E foi assim, sabe? Então, putz, eu não posso dizer que eu tenho pena, sabe? Da tiazinha que trabalha o mês inteiro, tem uma penca de filhos e o pastor a manipula para ela dar o dízimo e ela deixa de ter uma vida confortável. Até mesmo casos que eu já presenciei. Passa um mês sem eletricidade porque tirou o dinheiro da conta para dar para o pastor, porque o pastor falou que Deus iria prover. Eu não tenho pena, porque é a escolha dela. É a escolha dela permanecer ignorante, porque ela tem a Bíblia. É só ler a Bíblia que ela vai ver que o que está acontecendo ali é o oposto, né? O que a própria religião dela fala. Mas ela escolheu ser escravo, né? E escravo servirá. Caraca, real. Muitas pessoas falam sobre os traumas que elas tiveram na igreja. No seu caso, eu acho que você teve até uma conexão mais forte com o candomblé, pelo que você falou. Você teve algum trauma, seja do cristianismo ou do candomblé, que tenha te marcado negativamente, assim? Alguma lembrança, alguma coisa que você fala, porra, isso foi ruim? Cara, sobre o cristianismo, talvez a imposição da humilhação para você conseguir benefícios posterior. Tipo, você tem que aceitar uma vida de miséria, de uma vida que você não quer aceitar. Você tem que aceitar o coitadismo, né? Porque aquilo ali é a vontade de Deus, sabe? E os humilhados serão levantados e etc e tal. E, putz, isso daí me matava, sabe? Eu nunca aceitei que, principalmente quando a gente começa a ler, a gente começa a se inteirar, começa a ter contato com pessoas mais inteligentes que a gente, né? E minha mãe sempre falava, seja o mais burro da sua turma, porque você vai estar interagindo com pessoas mais inteligentes que você e você vai ser inteligente também. Ah, esse tipo de pensamento de controle mental, a gente começa a questionar, sabe? Se Deus é tão bom, por que eu tenho que me humilhar perante Ele? Por que eu tenho que acreditar nele, sabe? Aí, sei lá, por que Ele vai fazer alguma coisa por mim? Sendo que na maioria das coisas que Ele vai fazer por mim, Ele vai, sei lá, desfavorecer uma outra pessoa. Sabe? É totalmente irracional. Se Deus é soberano, significa que todos somos filhos dele. Então, qual a lógica de, sei lá, você vai numa entrevista de emprego e pede a Deus para que ele dê o emprego a você?
e que se você recebe esse emprego, você dá graças a ele que você recebeu. Ele é um Deus totalmente mesquinho, porque ele te ouviu então, porque você teve mais fé e se humilhou mais do que o outro. E se você conseguiu um emprego, o outro ali que também estava pedindo um emprego a esse Deus não ganhou, sabe? Ah, e isso é legal, porque uns 3 anos atrás, eu não sei se foi o Datafolha ou o Ibope, não sei, mas eles fizeram uma pesquisa social, foi mais no viés político, né? Para ver como as pessoas, sei lá, observavam essa troca de polo político e tal. E perguntaram, né, para as pessoas a quem elas direcionavam o sucesso que elas tinham obtido, né? Por exemplo, se você conseguiu comprar um carro, quem te favoreceu para você comprar um carro? Graças a quem você comprou esse carro, né? E por espanto geral, a maioria das pessoas, 90%, atribuíram a Deus a essa conquista. Ou seja, tipo, as horas extras que você fez, o quanto que você se esforçou no seu emprego, no seu trabalho, o quanto que você ralou, não importa. Só importa que Deus te deu um carro. Isso daí enfraquece as pessoas, porque da mesma maneira que Deus deu um carro para ela, o diabo vai fazer com que ela não consiga pagar a prestação desse carro e ela vai perder esse carro. E o que me revolta um pouco, né, nesse pensamento é que você não tem controle nenhum sobre sua vida. Porque se um te dá e o outro toma, aonde está sua vontade, né? Então, esse foi os pontos mais conflitantes. Eu não vou falar que foi traumático, mas com certeza foi os pontos mais conflitantes, né? Que eu tinha dentro do cristianismo. Isso é louco, porque as pessoas, a gente até fala muito no TikTok isso, tudo que é bom é graças a Deus. Ah, mas então eu trabalho, eu tenho emprego, graças a Deus. Mas e se eu não tenho emprego? Você tem saúde, graças a Deus. Mas e se eu não tenho saúde? Eles ficam procurando as coisas. Tá, mas e quem não tem? É graças a quem? E aí entra o maligno, aí entra. E quando não tem mais nada para explicar, fala mistérios de Deus, Deus sabe o que faz, não questiona, né? As pessoas não aceitam que elas querem atribuir tudo a alguém. E quando não tem mais nada, elas falam, não, só não questiona que Deus sabe o que faz, sabe? E isso me deixa. É normal, porque as pessoas não são ensinadas a pensar, elas são ensinadas a aceitar. Então, qualquer coisa que você jogar a goela abaixo, elas vão aceitar. O brasileiro em si, ele é um povo muito liderado. Ninguém quer ser líder. Líder de si mesmo. Eles sempre buscam um líder. E eu vejo isso no satanismo. As pessoas saem do cristianismo porque elas pedem, mas não causam a mudança na realidade. Elas só pedem e acham que a fé cega no outro vai prover algo de bom para elas. Aí, como elas não recebem, né? Elas ficam revoltadinhas e vêm para o polo oposto, achando que Satã, o grande maligno que quer corromper todo mundo, vai dar o que elas querem. E, logicamente, elas não vão receber, porque elas continuam podres por dentro. Elas não enxergaram, elas não têm o controle sobre suas vidas. Aí elas vão no candomblé, vai na Umbanda, vai no Espiritismo, sempre procurando um líder, para esse líder falar, você tem que fazer isso, isso e isso, sabe? Então, é normal que as pessoas falem isso, que o que acontece de bom na minha vida é Deus. Porque se elas falarem que foi elas que conseguiram, esse Deus vai ficar bravo, porque esse Deus é extremamente egocêntrico, né? Egóico, na verdade, e vai tirar tudo que ele deu, né? Então, é bem limitante, né, esse pensamento. E as pessoas assim, elas não aplicam esse pensamento só com a religião, mas na própria vida pessoal delas. Elas sempre direcionam o controle na mão do outro. Então, ela vai sempre estar debaixo da asa do patrão, da esposa, do marido, do tio, sabe? Sempre vai ser essa transferência de responsabilidade. São pessoas que sempre querem aprovação, e eu vejo isso chegando na magia, né? Chegando nas coisas que eu ensino, nos meus Exatamente. cursos. Prace, eu posso. Você não entendeu ainda, Migs.
Você pode o que você quiser, você não precisa da minha aprovação. E as pessoas procuram aprovação, porque se eu deixar, ela vai falar, foi a Tracy que. Ela não fala assim, eu vou tentar, e se der ruim, a culpa é minha. Ela quer que tenha um maligno ou um bem ou mal falando por ela, né? Ela não quer botar a cara dela lá e falar assim, eu quis, se deu ruim, o problema é meu. Que conselho você daria para quem está nessa transição? Olha, era cristão ou era de alguma religião e agora não quero mais, o que eu faço? Que conselho você daria para essa pessoa, mesmo para você lá atrás, quando você estava ainda, né, pensando talvez em para talvez agilizar, que caminho seguir? Bom, a melhor coisa que eu poderia falar é olhar para essa pessoa, olhar para a vida dela, sabe? Você tá feliz? Você é feliz na sua vida? Você consegue observar a sua vida e falar que você é feliz e você é realizado? Você consegue ver uma ação sua nessa sua vida? E é que é engraçado que eu citei Nietzsche, e ele vai ter o conceito que chama o eterno retorno, que ele vai usar de uma figura mitológica, um anjo ou um demônio, né, referente à crença da pessoa, e esse anjo ou esse demônio vai questionar a pessoa, fala assim, ó, sabe essa vida que você viveu até agora? Sabe todas essas experiências, cada lágrima que você chorou, cada prazer que você sentiu, você vai ter que viver de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E ele questiona a pessoa. Ah, você vai amaldiçoar esse anjo, esse demônio, porque ele te colocou nessa eterna prisão, vivendo toda essa vida que você odeia, ou você vai abençoar esse anjo, esse demônio, porque ele te colocou num paraíso. É um experimento simples, mas ele vai dizer muito como que você enxerga a sua vida, sabe? Porque o eterno retorno não é ser eterno e, sei lá, existir eternamente, mas observar a sua vida, esse momento que você está vivendo aqui, sei lá, dentro da crença, dentro da religiosidade, e não querer que esse momento acabe jamais, que ele se torne eterno, porque você sente-se feliz, né? Qual é a métrica para você saber se você é feliz e realizado, etc e tal? É olhar para o momento atual da sua vida e não querer que esse momento acabe jamais, que esse instante acabe, né? Se você observar e tipo, putz, eu quero que acabe logo isso daqui, né? Ou eu quero que essa vida acabe logo para mim ir para o paraíso e descansar, qual a importância que tem em sua vida? Entende? Então, e como, né, um bom satanista, questione. Questione, questione, questione. Questione tudo. Questione o que o seu pastor fala, o que o seu padre fala, o que o seu líder espiritual fala, o que o seu pai de santo fala, sabe? Nenhuma verdade é inquestionável. E o ato de questionar talvez seja a maior liberdade do ser humano. Então questione e seja fiel nas respostas, sabe? Responda você por você mesmo, né? Só isso, você vai ter um bom direcionamento como está o seu momento atual. E esse direcionamento vai ser como uma âncora, né? Que não vai te, sei lá, fazer retroceder, vai sempre te levar adiante, né? Porque você sabe que o momento atual não está bom. Você poderia estar melhor, você poderia ser, sei lá, mais livre, ter um pensamento além do que você tem. Porque isso é legal, a gente pode mentir para o outro, para a sociedade, para o meio, mas quando você está sozinho com você mesmo, você não mente. Você pode se autoiludir, mas a autoilusão não dura. E você sabe que você está se autoiludindo, né? E eu acho que é isso. Digo, adorei sua participação. Acho que ficou bem claro para todo mundo essa coisa do momento, de reviver o momento. Essa pergunta, se você se faz, ela realmente define toda ali tudo que você possa pensar sobre depois, sobre agora, tal, cai por água abaixo, porque você fala, você estaria de boa com reviver esse momento para sempre? Isso seria uma tortura ou seria bom se você revivesse isso, né, repetidamente?
E eu acho que muita gente que bate o pé sobre um paraíso, uma felicidade depois, com certeza não está com o agora, ok? E eu nem culpo, né? Eu nem culpo. Até falo bastante sobre isso, sobre muita gente não tem acesso, talvez, né, por toda essa desigualdade social, nem tem acesso a descobrir que a vida pode ser boa. Então, não culpo pessoas que, enfim, queiram descontar depois, né? Ser feliz depois. Mas, enfim, então, obrigada pela presença, estou muito feliz. Dá seus recados, gente, recadinhos do Digo, todos os contatos dele estão aqui embaixo, Digo é tatuador, mas dá seus recados aí, onde a gente te encontra e tudo mais. Bom, foi um prazer estar aqui, batendo esse papo, sempre é. Bom, eu tô no Face, no Insta, no YouTube, como Digo Terrucci. Só procurar lá, qualquer dúvida, qualquer algo a mais assim, só chamar no. Gosto bastante de trocar ideias e tal. Mas, por favor, nada de pacto, nada de eu quero ficar rico, eu quero vender minha alma, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque não rola, não. Beleza? Digo, muito obrigada, galera. Toda semana estou tentando trazer aqui para vocês mais uma história de ex-crente, graças a Deus, a galera que está saindo do cristianismo, dos dogmas da religião, para uma vida mais livre, seja ela como for. Obrigada a todos que estiveram aqui. Semana que vem tem mais. Beijo para vocês. Tchau.